Vamos lá, né? Vamos. Vamos lá. Se eu dormir, você não repara, né? Ah, não dorme não, hein? Nossa, eu já tô morto. Ah, vou te chamar aí, ó. Vou te perguntar aí, ó, né? Né, Átila? Vai dando essa hora, né? Quantas horas já? Já deu 9h30, né? O meu é 9h19. Ah, é porque aí fecha aqui 10 horas, tá certo. É, vai dando essa hora, vai puxando, vai ficando puxado, tá certo, gente. Vamos lá para nós não perdermos o nosso pico aqui. Então, a gente falou, né, agora a gente vai falar de hemoaglutinação, né? Hemaglutinação passiva. A gente usou o látex para aglutinar e aqui a gente vai falar de partículas de células do sangue para fazer essa aglutinação, para fazer essa exposição do meu antígeno para o meu anticorpo atacar. Então é isso aí, a gente tem proteínas, né, juntos aí adsorvidas a hemácias que são tratadas com ácido tânico e podem ser aglutinadas por anticorpos específicos. Vitória, boa noite. Aí, geralmente, a gente utiliza as hemácias de carneiro ou células do sangue mesmo, de humanos, para a gente poder fazer essa aglutinação. E a gente fala que o teste é considerado positivo quando forma um tapete que cobre o fundo da placa, e o teste será negativo quando as hemácias formam aquele botão compacto lá, tipo do Trypanosoma cruzi, Treponema pallidum, que é a sífilis, toxoplasmose. Então, a gente tem aquela parte que eu expliquei para vocês do Trypanosoma cruzi, a gente também usa ele em diversas outras detecções de outras doenças, como toxoplasmose, sífilis, treponema. Agora a gente vai falar um pouquinho de inibição da aglutinação. Quando que a gente verifica essa inibição aí e como ela traz para nós aí no nosso dia a dia aí das nossas práticas aí laboratoriais. Presença do hormônio gonadotrofina coriônica na urina, né, proveniente aí para a gente saber teste de gravidez. Então, o que que acontece? Vamos raciocinando aqui comigo. A Átila tá aí, né? Não, pô. Não dormiu ainda não. Eu bebi uma garrafa de café aqui, eu fiquei esperto. Isso aí. Olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem amostras de urina, a gente colheu nossa amostra de urina, juntamos com o nosso soro antigonadotropina coriônica, a gente tem um soro teste no laboratório. A gente vai adicionar partículas revestidas com esse hormônio, é como se a gente tivesse aqui, ó, o látex revestido, né, de partículas com o hormônio. A gente vai adicionar isso tudo na nossa placa de teste que a gente está fazendo lá no nosso laboratório. E como que a gente tem um resultado positivo? Quando nós temos o hormônio presente na urina, a glutina. Não. Quando a gente tem a gente está inibindo a aglutinação. Então, quando nós temos o hormônio, não aglutina. Porque quando se liga com o hormônio, eles vão ficar bloqueados e eles não aglutinam. Tá vendo? Eu usei o meu soro antigonadotrofina, porque eu estou inibindo, eu estou fechando o meu sítio de ligação. E quando o meu resultado é negativo, eu não tenho o hormônio na urina.
Se eu não tenho o hormônio, o que acontece? Ocorre a aglutinação, pois os anticorpos eles vão sendo bloqueados, né, na incubação inicial e não havia hormônio na urina, eles vão ficar livres, as partículas vão se aglutinando, as partículas ficam livres e elas vão aglutinar. Então, essa é a inibição da aglutinação. A gente usa uma solução que não deixa inibir. Não aglutinou, positivo. Aglutinou, negativo. Então, esse aí é o teste de gravidez na urina. É o tipo de reagente que a gente usa. Se tiver o meu anticorpo, se tiver a presença do meu hormônio na urina, é porque você não consegue aglutinar, porque você já fez a ligação com o seu reagente. Dando sequência aqui aos nossos testes, aos nossos métodos aqui, dos nossos imunoensaios. Vamos falar do teste de Combis. O que acontece no teste de Combis? Olha só, a gente tem um método que a gente vai pegar os anticorpos criados contra as imunoglobulinas, ou seja, né, toda imunoglobulina que a gente tem, a gente vai ter um anticorpo específico, né? A gente sabe que anticorpo liga as nossas imunoglobulinas. Então, o que eu preciso de entender aqui? Para a gente detectar a presença desses autoanticorpos nos meus eritócitos, eu estou baseando em dois fatos importantes. Essa figura que eu citei aqui, ela está na página seguinte, tá, gente? Olha só, então eu vou colocar 2 pontos aqui, enumerar 2 pontos para a gente entender esse raciocínio do teste de Combs. As imunoglobulinas de uma espécie, exemplo da nossa espécie humana, elas são imunogênicas quando injetadas em outro. Ou seja, eu tenho a imunoglobulina, eu tenho o meu anticorpo humano, injetei em outra espécie. Lá para outra espécie, ela não vai servir de anticorpo. Eu vou criar anticorpo contra uma própria imunoglobulina, porque elas são de espécies diferentes, ela tem membrana diferente, ela tem uma superfície diferente de reconhecimento. Então, o outro organismo ele vai reconhecer como uma superfície estranha, uma outra, como se fosse um outro antígeno que está atacando essa substância, que é estranha para aquele corpo. E o outro ponto, a gente segue na linha de que muitas das nossas anti-imunoglobulinas, com a imunoglobulina do coelho anti-humana, elas se ligam a determinantes antigênicos presentes na porção FC do anticorpo, deixa aquela última porção chamada de Fab livre para reagir com o antígeno. Então, vamos entender aqui aqui está o esquema, né, a representação do teste de Combs. Eu tenho um antígeno, eu tenho um anticorpo, que é a minha imunoglobulina, IG, ausência de aglutinação. Eu tenho apenas a ligação de antígeno com anticorpo, mas eu não aglutinei. As partículas estão separadas. E quando eu tenho um anti-imunoglobulina? A minha anti-imunoglobulina vai reagir com as minhas imunoglobulinas, que são os meus anticorpos. Assim, eu vou formar a minha rede de aglutinação. Essa parte de azul, que é o anti-imunoglobulina, vai reagir com quem? Anti-imunoglobulina reage com imunoglobulina, que é o meu anticorpo. Ao ligar nos meus anticorpos, eu aglutinei. Então, o anticorpo, conhecido como anti-imunoglobulina, do Robert Combs, a gente vai falar aqui agora da doença do recém-nascido. A doença, né? A gente fala que quando a mãe produz uma IgG anti-RH, né, do tipagem sanguínea,
não aglutina eritrócitos. No direto, o anticorpo liga no eritrócito fetal. No indireto, o anticorpo anti-RH não aglutina no soro materno. Permite detectar as incompatibilidades do RH, prevenindo a doença aí do recém-nascido, né? A doença hemolítica, que é aquela doença que destrói células do próprio sangue do recém-nascido. A sigla aí, DHRN. A gente fala que é a doença hemolítica do recém-nascido. Então, ela é detectada pelo teste Combis. Vamos entender como que funciona. Falamos aqui dos métodos direto e indireto. Indireto, a gente fez através do eritrócito fetal. Olha aqui, do próprio feto. Ó, um sangue RH negativo com RH positivo da criança. É aonde que a gente tem aí o risco de ter a doença hemolítica, né? De ter as células da criança sendo atacadas pelas células da mãe, porque elas não estão reconhecendo como próprias células do próprio corpo. E o indireto feito, né, pelo soro materno. A tipagem sanguínea lá do soro materno, ó. Não aglutinou. Aqui está atrapalhando mostrar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Tá? Aí aqui a gente tem o soro materno, não aglutinantes, a gente tem o anti-RH, o anticorpo anti-RH no soro, anticorpo anti-RH. Por quê? Porque a mãe é negativa. E a criança? A criança tem o anticorpo ligado lá no eritrócito. E quando eu tenho o anti-RH, o que eu faço? Eu aglutino, porque eu tenho o anticorpo e tenho o anti-RH para ligar no anticorpo, aglutinei. Quando isso acontece, através do teste de Combs, a gente, né, detecta aí a incompatibilidade e através daí a gente consegue fazer o tratamento devido para não ter a doença hemolítica, né? A criança pode vir até a morte através da doença hemolítica do recém-nascido. Então, isso aí, mais uma explicação para entender. No teste de Combs, direto, o anticorpo, o anti-imunoglobulina, ele está no eritrócito, ele vai se ligar direto lá na superfície. Exemplo, se um recém-nascido ele está suspeito de doença hemolítica causada pelo anticorpo anti-RH materno, que está ligado no eritrócito, adição de imunoglobulina anti-humana, a suspensão de eritrócitos da criança vai causar aglutinação através do teste de Combs. Então, o teste de Combs indireto ele pode ser utilizado para determinar se o soro da mãe tem o anticorpo anti-RH. Aí, neste caso, o direto é através, né, mãe e filho, e o indireto, mãe e filho através de hemácias, né? E o indireto a gente faz o teste através do soro, né, determinado aí através do leite materno. Então, neste caso, o que a gente faz? Os reagentes anti-imunoglobulinas, eles são adicionados no soro materno, eles ficam combinados com eritrócitos positivos. Aí, o que a gente pode deduzir? O teste Combs direto, ele mede anticorpo ligado, né? Que o anticorpo está ligado no eritrócito. E o indireto, a gente fala que mede anticorpo sérico, que é o anticorpo que a gente dosa no soro através lá do leite materno.
Esse mede anticorpo o quê que você falou? O indireto, a gente fala anticorpo Isso. sérico. Sérico vem de Ah, soro. Soro, tá do soro. isso. Tá. Reação de precipitação, essa rede aqui de precipitado. Isso aqui eu já havia falado. Concentrações diferentes. Peso de cada tubo. Isso aqui também eu já comentei com vocês hoje. Aquele pico de zona de equivalência, zona de excesso de anticorpo, zona de excesso de antígeno. A gente tem um gráfico de complexo anticorpo, antígeno precipitado versus antígeno adicionado. Então, a gente tem só anticorpo, a gente adiciona antígeno referente à concentração do anticorpo, ele atinge um pico máximo, mas depois ele vira em excesso, o antígeno em excesso, aí a reação também não ocorre. Só para mostrar mesmo a ocorrência de reação. A gente vai falar um pouquinho agora dos nossos imunoensaios, que são os tipos de exames que a gente faz através, né, desses ensaios, chamados, né, conhecidos aí como reagentes marcantes, enzimas, fluorocromos, isótopos. Aí os tipos mais conhecidos a gente fala que é o RIA, o ELISA, a citometria de fluxo e o Western blotting. Então, vamos falar um pouquinho do IFA. Na verdade, está fora da sequência, né? O IFA, que é o citometria de fluxo. Vamos entender um pouquinho aí como que acontece esse exame. Olha só, o princípio da técnica. Como que a gente prepara aí esse tipo de exame? A gente pega o anticorpo ou o antígeno, está já conjugado, está já ligado, com uma substância de fluorocromo, que essa substância, gente, ela emite luz no espectro visível. Ou seja, quando excitada com uma radiação ultravioleta, ela emite luz. Então, é um exame que vai nos direcionar através da luz que ele for emitir. Então, essa ligação anticorpo-antígeno, ela é específica. Ela vai conseguir detectar ou antígeno ou anticorpo. A gente faz essa ligação com essa substância, fluorocromo. A gente usa a lâmina, né? A lâmina comum. A gente observa, né? Um microscópio de luz ultravioleta. A gente fala que é microscópio de fluorescência, é um microscópio diferente. Ele é específico e a gente vai conseguir visualizar quando existir o anticorpo antígeno ligado, porque ele está associado com uma substância que emite luz no fluorocromo, a gente vai tornar positivo o teste, o exame. Tá? Aqui está mostrando, ó, a emissão de luz. É como se a gente jogasse um feixe de luz, a gente está analisando lá na lâmina. A gente já tem o fluorocromo, que é a substância que, quando ela foi excitada através de raios ultravioletas, ela vai emitir luz. Então, olha só, olha a fluorescência de uma lâmina ligada no fluorocromo. Um anticorpo antígeno ligado em substância fluorocroma, que libera luz. Aqui está mostrando, né, um exemplo de microscópio de fluorescência. Aí tem que ter um local de excitação de luz, né? O ponto você joga a luz ultravioleta. Os tipos de testes de imunofluorescência, que é o teste direto e indireto, e o chamado tipo de testes, a gente fala que é o teste que a gente usa o antígeno junto, né? A gente usa o anticorpo, o antígeno e a célula sendo representada
a substância fluorocromo, que ajuda a emissão de luz. Olha a fluorescência, aqui está representada a fluorescência. O direto é quando ele já está ligado ali na membrana, anticorpo, antígeno, partícula fluorocromo. O indireto, a gente usa uma outra substância para depois estar ligado no o anticorpo ligado para emitir luz. Aí a gente fala de IFA, né, que é a detecção, mais um outro tipo de exame aqui, tá, gente? Esse IFA, a gente detecta micro-organismo em secreção, urina, fezes, cortes, fenotipagem de células tumorais também pode ser usada pelo IFA direto. E o IFA indireto é muito usado para doença de Chagas, AIDS, hepatite. É uma técnica que se consegue alta sensibilidade, fluorescência mais intensa e especificidade. Então, o IFA é um exame bem específico. Mais um pouco das imagens. Olha como que ficam as imagens quando refletidas em uma microscopia próprio de raios, né, de visíveis aí, de fluorescência. Aí agora falamos de um outro tipo de exame chamado citometria de fluxo. A gente fala que esse tipo de exame ele é muito utilizado para detectar e quantificar células individuais passando por uma corrente através de um feixe de laser. Então, a gente usa um laser, também a gente usa a técnica de iluminação de detecção, gente. Olha só. A gente separa as células por fluorescência. Cada anticorpo pode ser marcado com um fluorocromo diferente. A gente fala que ele é um teste quantitativo e qualitativo. Você tá conseguindo ver quantidade e se está positivo ou não presença dos meus anticorpos. A gente usa muito para tipo de linfócito, quantidade, tamanho, granulosidade, isolamento de populações de células celulares, para você conseguir detectar quais as células que estão, né, alguns tipos de bactérias, você consegue isolar essas populações celulares. Para HIV, a gente usa muito citometria de fluxo. Aí está mostrando aqui um espectro, a solução. A gente consegue fazer, né, esse fluorocromo, a gente consegue ter a visão aí dos peixes de luz. Aí a figura que está mostrando, né, o espectro do soro, onde que libera o feixe de luz. Um pouquinho de física aqui, né? Emissão de feixe de luz, a gente lembra lá de física, né? Excitação eletrônica, a gente fica com a química, mas quando a gente fala aí de feixe de luz, medida de iluminação de luz, a gente lembra de física. Agora a gente vai falar de um outro tipo de teste chamado ELISA. Esse teste, gente, ele identifica e também quantifica anticorpo ou antígeno. A gente utiliza um dos dois conjugados com enzimas. A gente faz aí o fosfatase alcalina, peroxidase, beta-galactosidase. A gente tem um produto final corado que surge por ação de uma enzima que tem conversão de um substrato por um produto colorido. Então, a gente vai absorver uma substância, né? A gente fala que essa enzima converte. Eu tinha um substrato que não tinha cor, e quando ele tem ação pela enzima, quando ele está positivo, a reação acontece, a gente muda de cor. Então, quantidade, anticorpo e antígeno. Produto final corado, leitura no fotocolorímetro. A gente faz o ELISA indireto, sanduíche, competição e captura também.
o indireto, antígeno, a enzima conjugada com anticorpo e o anticorpo. E o direto ao sanduíche, a gente tem o anticorpo, o antígeno e a enzima conjugada com anticorpo. O meu antígeno ficou no meio, como se fosse o sanduíche mesmo. Aí tem uma figura mostrando aqui o indireto ou indireto. Vamos falar primeiro do indireto. A gente vai ter uma solução com vários antígenos. Eu adiciono anticorpos. Aí eu vou ter enzimas conjugadas e vai mudar de cor. As minhas enzimas, quando se ligam nos meus anticorpos, elas vão agir em um substrato, esse substrato muda de cor. O indireto ou sanduíche, a gente tem o anticorpo, a gente adiciona o antígeno, a gente vem com a enzima, e essa enzima, complexo, enzima, torna-se o substrato também de forma colorida, né? Essa alteração de cor positivou para a gente. E aqui nós temos a competição, que é quando a gente tem o anticorpo ligado com o antígeno, a gente mistura, eu tenho o meu substrato, eu tenho o meu anticorpo ligado na minha enzima, e ele vai competir. É como se ele fosse deslocar essa reação enzima-substrato. Eu estou deslocando, eu estou jogando o meu substrato, eu estou fazendo a reação do meu anticorpo com o meu complexo anticorpo-enzima e consegui também fazer a troca de cor. Eu consegui reagir enzima-substrato trocando a cor. A gente usa muito, né, em laboratório de rotina, teste de sensibilidade para marcar aí, quantificar anticorpo, antígeno. Ele tem custo baixo, ele é bem seguro, o teste, o ELISA. Agora vamos falar um pouquinho do RIA, que é um radioimunoensaio, utilizado aí, a utilização de raios, emite raios gamas, raio beta, tem reprodutibilidade específico. A desvantagem dele é que você tem que manipular, né, de isótopo radioativo. Então, a radioatividade é uma desvantagem. A aplicação desse radioimunoensaio, hepatite B, para quem vai doar sangue, também para o RIA também é utilizado para hormônio, proteína sérica, drogas, vitaminas. A gente pesquisa isso tudo aí de acordo, né? Aí tá mostrando aqui um exemplo de pesquisa, figuras aqui só de pesquisas. E o último exame para a gente, o Western blot, ele é muito utilizado em eletroforese de proteína. Ele também ajuda a identificar antígeno ou anticorpo. E eletroforese também é uma análise da proteína contida aí em algumas doenças, né? O exemplo aqui, o HIV. Aí tem a dissociação, né, de vários... Tem a dissociação de vários... os epítopos mesmo dos antígenos. E à medida que eles se ligam, a gente vai fazendo aquela cromatografia da eletroforese. Ó, à medida que ele vai formando, é porque como se fosse aquela reação, a gente fala como se fosse aquela ligação do antígeno e anticorpo. É onde vai fazendo a leitura na placa. Aqui está só uns valores padrões aqui. Foi tirado assim de um... Foi tirado de um livro, né? Até a biografia aqui. Mas é isso aí. Essa técnica da Western blot,
ela vai basear na separação de proteínas por peso molecular através de eletroforese. Então, esse ponto que vai acumular mais é a diferença de peso molecular, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó? 160, 120, 55, 41. Então, a diferença de peso molecular vai transferindo, né, para uma membrana de detecção através, né, o anticorpo específico. A aplicação é usado para determinar tamanho e quantidade, diagnóstico de doença, né, anticorpo contra vírus, bactérias no soro. É também utilizado para confirmar o HIV, detecta anticorpos anti-HIV no soro do paciente. Ele é muito útil também para detectar proteínas defeituosas, né, conhecida como a doença de Prions, que é um tipo de doença que altera a transcrição de proteínas. É o teste definitivo para hepatite e herpes também. Então, ele é... Então, o teste de Western blot, né, que é o teste lá da cromatografia, ele é utilizado aí. Ele é um teste definitivo, é um teste de especificidade e segurança aí para esses tipos de doença. Então, gente, Vitória que está aí, né? Os outros deve ter tido algum problema com a internet. A gente ficou firme até o final aí. Eu agradeço aí pela participação e até terça-feira eu vou deixar a aula gravada, material, e vou deixar o material de apoio para vocês também estarem tendo mais uma fonte aí para estar, né, adaptando aí nesses testes, nesses nomes, nessa matéria. Obrigada e boa noite, tá? Fiquem com Deus aí. Um abraço, até a Boa próxima noite. aula. Obrigada a você. Fica com Deus. Tchau. Tchau.